Olá, que bom que você chegou até aqui. Hoje nós vamos aprender sobre as estratégias para criar um ambiente favorável à aprendizagem. Vamos lá? Respeito. Respeito é a primeira estratégia aqui. É importante fazer com que os participantes se sintam respeitados. Dê a eles a liberdade para expressarem diferentes opiniões e fazerem perguntas. E ao dar um feedback a alguém, lembre-se de transmitir respeito com suas palavras e com os seus gestos e também seu tom de voz. A segurança. Segurança é a base da aprendizagem. É pouco provável que os participantes se envolvam nas atividades se não se sentirem seguros. Muitos temem o desconhecido e a possibilidade do erro. Ofereça um espaço para que errem em um ambiente seguro. Aprender significa mudar. Para praticarem uma nova habilidade, muitas vezes terão que sair de sua zona de conforto, e o que pode gerar insegurança. Transmita a seguinte mensagem: o treinamento é um local adequado para testar e errar com segurança. Se alguns estiverem medo do ridículo, vale lembrar a frase: o que acontece em grupo, fica no grupo. Relevância. Demonstre como o conteúdo do treinamento pode beneficiá-los. Mencione exemplos reais. E, se for o caso, um impacto positivo, né, na vida deles, e fale também sobre o impacto desse assunto na sua própria vida, na sua experiência. Credibilidade. Transmita credibilidade para o grupo. Esse é um dos pontos mais importantes, né? Isso significa você estar preparado para o treinamento. A turma percebe logo quando o instrutor não tem preparo. E isso pode significar uma perda de confiança e falta de cooperação dos participantes. Fale a verdade para a turma. Não procure estar sempre certo. Se você não souber alguma resposta, reconheça que não sabe. Pesquise e dê um retorno rápido para quem te fez a pergunta. Tenha congruência entre o discurso e as suas ações. Faça o que você quer ensinar e não apenas fale sobre isso. Essa é uma forma mais eficiente de criar credibilidade. Se você não acreditar no material ou no assunto que você está apresentando, é pouco provável transmitir credibilidade aos participantes. Se discordar das ideias apresentadas ou parte delas, talvez seja necessário você alterar o conteúdo. Reconhecimento. Crie oportunidades para os participantes compartilharem a experiência e o conhecimento deles para com o grupo. Favoreça os diálogos e agradeça sempre pelas contribuições. Responsabilidade. Os participantes aprendem melhor se assumem a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. Lembre-se da responsabilidade deles na aprendizagem. Quanto mais fizerem e contribuírem, mais aprenderão. Os treinamentos tendem a ser mais eficazes quando buscados por livre e espontânea vontade. O estilo e o modo de apresentação. Cada um tem um estilo de aprendizagem favorito. Alguns gostam mais de ler, outros de ouvir. Há aqueles que preferem atividades que movimentam o corpo e também outros que adoram colocar a mão na massa. Utilize diversos recursos para promover a aprendizagem. Imagens, músicas, trechos de filmes, discussão em grupo, estudos de caso, dinâmicas de grupo, ou mesmo convidar um outro profissional para apresentar algum tema. Lembre-se de variar o estímulo regularmente. Usar o mesmo recurso pode levar à exaustão, mesmo que seja um assunto interessante, que seja bom, pode ser cansativo. Atividades planejadas de acordo com o público. Ao escolher as atividades de um treinamento, tenha em mente o impacto que elas terão no público. O que pode funcionar para um grupo de pessoas, talvez não funcione para o outro grupo. Uma turma de vendedores, por exemplo, talvez não aprenderia bem com uma palestra de 8 horas e com pouca interação. Movimento físico.
Inclua movimentos físicos durante seu treinamento. Ficar sentado horas a fio não contribui para a aprendizagem. Crie exercícios para que os participantes se movimentem ao longo do processo. Identifique as necessidades do seu grupo. Fique atento à linguagem não verbal da turma, os gestos, posturas, expressões faciais. Isso pode indicar se os participantes estão cansados ou com fome ou ansiosos. Antes de tirar conclusões precipitadas, teste sua suposição com uma pergunta, por exemplo. Estou vendo que vocês estão se abanando. Estão com calor? Devo diminuir a temperatura da sala? Ou, acredito que o nível de energia caiu. O que vocês acham de darmos uma pausa? Faça pausas em função da necessidade do grupo e não só em horários pré-determinados. Os intervalos. Os intervalos são fundamentais para manter o grupo num bom estado de aprendizagem. Eles melhoram a memorização do que é dito e revigoram os participantes. É possível oferecer pausas formais, com horários pré-estabelecidos, ou informais, considerando a necessidade do grupo, como a gente falou anteriormente. O intervalo pode ser feito com exercícios rítmicos, como bater palmas ou fazer um alongamento. No que se refere à memorização, a lembrança do que foi dito tende a ser mais forte no início e no final de uma sessão de aprendizagem. Portanto, apresente os assuntos mais importantes logo após o intervalo. Recursos. Os recursos são necessários, né, para um treinamento. No que se refere aos equipamentos, materiais, tecnologia, o espaço físico, né, e pessoas adequadas para conduzir a atividade de maneira eficiente. O tamanho do espaço disponível, por exemplo, terá impacto no tipo de exercício que você irá propor. Esteja preparado para um problema de tecnologia e, nesse caso, certifique-se de sempre ter um plano B. Se houver no grupo pessoas com deficiência, talvez seja necessário algumas adaptações para que elas possam aproveitar bem o treinamento. Seguir adiante. Às vezes, pode-se perder o foco do assunto. Um dos motivos que levam a isso, por exemplo, é quando alguns participantes se aprofundam numa discussão sem vínculo com o treinamento. É muito comum isso acontecer. Embora o tema discutido possa ser interessante para alguns, outros podem considerá-lo fora do contexto. Agradeça com elegância as contribuições e siga adiante. Humor, né? Manter o bom humor. Muitos participantes têm o preconceito de que os treinamentos são chatos e os instrutores são rabugentos. Surpreenda com leveza e diversão. O uso do humor descontrai, engaja o grupo e facilita a aprendizagem. Você não precisa ser um comediante para ter senso de humor. Não se leve tão a sério e desenvolva sua habilidade de rir de si mesmo, sobretudo se algo der errado durante o treinamento. Lembre-se de que você não precisa ser engraçado, somente se divertir. Afinal, se o instrutor não se divertir, é muito difícil que os participantes também se divirtam. Tranquilidade. Se você discordar do ponto de vista de um participante, nunca tente atacar a posição dele com críticas ou sarcasmo. Mesmo que ele tenha se dirigido a você de forma inadequada, não devolva o ato na mesma moeda. Agressividade gera agressividade e respeito gera respeito. Você pode desafiar a opinião dele com perguntas. Questione, por exemplo, quais são as vantagens ou desvantagens daquele ponto de vista. Ser sarcástico ou ter uma atitude defensiva tende a piorar a situação. Interesse e compromisso. Contribua para o sucesso do grupo e tenha a habilidade de se colocar no lugar das pessoas. A maneira mais eficiente de motivar o seu grupo é começar por você mesmo. Se não achar o seu treinamento interessante, é pouco provável que a turma tenha opinião diferente da sua. Seu entusiasmo com o treinamento, com o sucesso do grupo e com o conteúdo é contagioso. Se desejar sinceramente que os participantes sejam bem-sucedidos
e se dedicar para que isso aconteça, eles irão perceber sua motivação e tendem a se engajar nas atividades propostas. Bom, essas são as estratégias, né? Eu quero agradecer você que ficou até aqui o final e coloque aqui nos comentários a sua observação, aquilo que mais marcou. E se você tiver alguma dúvida, também pode colocar aqui que a gente vai conversar sobre isso. Tá bom? Até a próxima.